Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Alessandra. Então nós vamos retomar a nossa aula então de biologia então, não é? Sobre citologia ou biologia celular. Nós tínhamos então ficado então com umas atividades lá na plataforma, né? Umas questões de múltipla escolha que vocês deveriam fazer. Essas questões de múltipla escolha, então, a questão número 1 nos dizia o seguinte: a biologia celular ou a citologia é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas estruturas. Analise das alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais dos seres vivos nas células, né? Então, qual foi o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais nas células dos seres vivos, né? Então, nós temos, primeira alternativa, Theodor Schurman. Segunda alternativa, Walter Fleming. Terceira alternativa, Robert Hooker. Quarta alternativa, Rodolfo Virgson. Então, eu acredito que vocês tenham marcado, então, Robert Hooker, né? Então, o Robert Hooker, então, era um biólogo, né? E em 1665, ele fez, então, a primeira observação nos tecidos vegetais de cortiça, né? Na casca da corticeira, né? Então, Robert Hooker, então, foi o primeiro cientista a analisar e a visualizar uma célula, né? Depois nós tínhamos, então, a segunda questão, que é, então, é comum ouvirmos a afirmação de que todos os seres vivos possuem célula. Um grupo, entretanto, não é formado por essas estruturas, o que leva muitos autores a não considerá-los como organismo vivo. Que grupo é esse? Então, nós temos então um grupo de ser vivo, né, que alguns cientistas não consideram como ser vivo. Alternativa A, protozoários. Segunda alternativa, plantas. Terceira alternativa, algas. Quarta alternativa, vírus. Quinta alternativa, bactérias. Então, pessoal, a resposta certa é os vírus, né? Os vírus, então, eles não são formados por células. E alguns cientistas, então, não consideram eles como seres vivos. Mas a grande maioria considera, né? Os vírus como seres vivos, né? Mas ele é o grupo da exceção. Depois nós tínhamos então uma videoaula que nos falava então sobre células procarióticas e células eucarióticas. E tinha ficado então algumas questões na plataforma para vocês fazerem. A questão número 1 nos diz o seguinte: analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica da célula procarionte. Primeira alternativa: a célula procarionte apresenta carioteca. Segunda alternativa: a ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes. Terceira alternativa: o DNA nas células procarionte está localizado, então, no núcleo. Quarta alternativa: a célula procarionte é rica em mitocôndrias. Quinta alternativa: as células procariontes não há organelas como retículo endoplasmático, mitocôndrias e ribossomos. A resposta certa, então, né, pessoal? Uma característica marcante, então, das células procarióticas é a ausência de um envoltório nuclear, que é uma característica marcante das células procariontes. Por quê? Essas células, elas não têm núcleo. O material genético delas fica disperso dentro do citoplasma da célula. Então, essa ausência de envoltório nuclear
ou seja, essa ausência, né, dessa membrana que é a carioteca, né, elas não têm, então, essas células não têm núcleo. O material genético fica totalmente disperso dentro do citoplasma da célula. Questão número 2 nos dizia o seguinte: analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor descreve uma célula eucarionte. Primeira alternativa: célula com material genético disperso no citoplasma. Segunda alternativa: célula que não apresenta membranas membranosas. Quarta alternativa: célula das bactérias. Quinta alternativa: célula que apresenta um núcleo verdadeiro. Então, qual é a característica marcante, então, de uma célula eucarionte ou eucariota, né? A característica marcante é que essas células, elas possuem um núcleo verdadeiro. Então, essas células são aquelas células que têm as três partes básicas da célula, que é a membrana plasmática, o citoplasma, onde estão imersas as organelas celulares, e elas têm, então, um núcleo verdadeiro, aonde o material genético, as nossas informações genéticas, né, estão dentro desse núcleo, né? Então, a maioria dos seres vivos que nós conhecemos, as células são eucariontes ou eucarióticas, né? Por exemplo, os protozoários, os fungos, né? As plantas, os animais e nós, seres humanos, que nos enquadramos no reino animalia, as nossas células, então, são células eucariontes, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, então, de hoje, não é? Ficamos por aqui. Espero que vocês estejam bem, não é? Um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus Nosso Senhor permitir.